Curitiba, 18 de abril de 2011. Essa é a gravação de mais um programa do projeto Memória Paranaense do Grupo Uninter e do Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social. Nós levantamos nesse projeto momentos importantes a partir do depoimento de personalidades relevantes da vida do Paraná nos mais diversos campos do conhecimento. Nosso convidado de hoje é Manuel de Andrade, poeta, um poeta libertário, nascido e tornado conhecido como poeta a partir dos anos 60, e que ultimamente, com o livro Cantares, retoma a produção editorial, a explicitação editorial da sua poesia. Ele nos dá um depoimento hoje ao projeto, tendo como convidado o entrevistado e nosso, o jornalista, escritor Hélio de Freitas Pugliari. Nós vamos ouvir do Manuel de Andrade, primeiro, a sua iniciação no local de nascimento, primeiros estudos, formação básica, a vinda para Curitiba, a descoberta da vocação poética, a grande caminhada dele em direção à realidade latino-americana nos anos 60, as dificuldades encontradas diante do momento político que essa poesia foi despertada, e com isso vamos recolhendo mais um capítulo da vida cultural do Paraná, desse projeto Memória Histórica Paranaense do Grupo Uninter. Boa tarde, Manuel de Andrade. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, Hélio Pugliari. Boa tarde. Manuel, os seus dados iniciais. Eu sou fulano de tal, nasci em tal lugar, meus pais assim, tal, até chegar em Curitiba, seus estudos, seus primeiros estudos. Bem, eu nasci em Rio Negrinho. Meu pai... Santa Catarina. Santa Catarina. Meu pai foi lá para trabalhar nos móveis Simo e eu nasci lá. Mas com 1 ano de idade eu tive lá um problema respiratório e o médico recomendou que eu devia ir para o nível do mar. E daí nós voltamos para Pissarras, porque era onde nós morávamos, né? Onde a minha família do meu pai morava. E daí eu fiquei em Pissarras até uns 8 anos, depois nós mudamos para Itajaí. E ali eu fiquei até me formar no ginásio Salesiano de Itajaí. E de lá eu vim para Curitiba fazer o clássico. E do clássico eu entrei na Faculdade de Direito. Você estudou onde aqui no clássico? No Colégio Estadual do Paraná. E lá em Santa Catarina, você já lia literatura, poesia, já tinha um interesse? O nome dos pais, por favor, e a data do teu nascimento. O meu nascimento é 30 de novembro de 1940. Desculpa. E o nome do meu pai é Manuel Andrade e minha mãe, Donzília Rita. Meu pai também se chamava Manuel. E você é júnior ou é filho? Não, ele era Manuel Andrade. E você? Manuel de Andrade. Ah, um D faz a diferença. Hélio, qual é a sua pergunta? Era se ele já manifestava interesse pela literatura ainda em Santa Catarina, se já tinha algo escrito, alguma coisa, como é que foi? Olha, vejam bem, meus pais eram muito pobres, né? Quando meu pai casou com minha mãe em Pissarras, meu pai era carroceiro, né? E minha mãe, ela trabalhava em casa de família, era como se dizia para empregada doméstica. Ela trabalhava em casa de família. E nós sempre, o meu pai sempre lutando pela vida, e depois nós fomos morar em Itajaí, e lá eu entrei no ginásio. Mas na minha casa, Hélio, nunca teve um livro. Uhum. Os livros que eu tinha, Haroldo, era um livro didático, e eu não era um cara estudioso. Uhum. Aquilo ali não me interessava um pouco a história e a geografia. Sabe o que eu lia? Eu ia nas farmácias, Almanac.
eu ia pegar o almanaque Capivarol. Ou o Biotônico Fontoura. Mas era mais o Capivarol. Ali tinha aquelas historinhas do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, curiosidades, as pirâmides do Egito, quando foi. E eram aquelas coisas que eu Tem via. aquela expressão pejorativa, cultura de almanaque, mas na verdade esses almanaques eles são informativos e até certo exatamente. ponto Nem existe mais instrutivos. almanaque, né? Infelizmente, porque era bem interessante. E daí eu só fui realmente me interessar por literatura quando eu entrei na faculdade de Direito. E como é que você veio para Curitiba? Pois é, eu me formei lá e daí eu tinha que prestar serviço militar, daí eu pedi para um juiz, que foi o nosso paraninfo, tem até a foto aí recebendo aí o diploma do ginásio. Eu fui falar com ele se ele não conseguia, junto ao batalhão lá em Florianópolis, porque eu queria vir estudar em Curitiba, uma isenção militar. E ele deu uma carta, eu fui em Florianópolis, me deram isenção militar, e eu vim para Curitiba, me matriculei no Colégio Estadual do Paraná. E você trabalhava nessa época? O que você fazia? Não, pois é, o meu primeiro emprego lá em Itajaí, eu tinha 13 anos, eu trabalhava numa loja chamada A Preferida. E eu tinha até repetir um ano no ginásio, e meu pai não pôde mais pagar, daí eu repeti isso, agora não te pago mais. Aí eu fiquei um ano trabalhando, e daí de manhã cedo eu estava varrendo a calçada, tinha 13 para 14 anos, eu passava, os meus colegas indo para a escola, aquilo era uma humilhação, Haroldo, com aquela idade. Você vê os teus colegas indo para... e você varrendo a calçada. Então eu trabalhei nessa loja que vendia armarinho, essas coisas, roupa. Depois trabalhei numa outra loja chamada A Instaladora, que era uma loja de materiais elétricos. O meu trabalho era sair e cobrar a conta de quem não pagava. Por os trabalhos que eu tive lá. Depois disso eu vim para Curitiba. E você veio para Curitiba e foi trabalhar no quê? Pois é, a história é a seguinte, eu cheguei em Curitiba e eu tinha pouquinho dinheiro. Trouxe uma malinha de papelão, daquela que tem os ferrinhos na ponta. Com as cantoneiras. Aquelas cantoneirinhas. Metálicas. E o meu terninho, Haroldo, até tem um poema que eu falo assim, um terninho de formatura ali dentro, o meu certificado de isenção militar, entende? E uma outra roupinha e tal, não tinha quase nada. E eu cheguei na rodoviária, velha ali, e fui andando assim, eu não conhecia nada, eu não conhecia nenhum cachorro aqui, eu não conhecia ninguém. E daí fui parar lá na Carlos Cavalcante. Aí na Carlos Cavalcante, subindo ali na esquina ali com aquela que vem do... Barão do Cerro Azul. Tinha uma pensão, que era a pensão mais barata que tinha ali. E o quarto que tinha lá em cima... Não era Hotel Martins? Não, aquilo era na Riachuelo. Mas nas imediações ali. Não, era uma pensão. Aí tinha um quarto lá em cima que era um quarto mais barato, mas era para morar com tinha outro, era pequenininho, uma cama que compartilhar com um motorista de ônibus urbano. E eu aceitei porque eu não tinha mais dinheiro. E não tinha janela. A janela era uma clarabóia que abria para o telhado, entende? Era uma água furtada. E daí eu fui lá e tal. Foi um privilégio, você não precisou nem ir para Paris para morar numa água furtada. Exatamente, né? Que ela era romântica. Pois é, e daí, Haroldo, acabou meu dinheiro. Nos últimos dias, eu tomava o café puro, porque a média era mais cara. O café puro com pão seco. Aí acabou tudo. Eu não tinha mais dinheiro nenhum, não conhecia ninguém e não sabia nem pedir comida. Aí eu fui lá para o passeio público, que era ali pertinho, e um dia eu fiquei sentado num banco lá, meu pai e minha mãe tinham morrido, faziam 2 anos, meu pai gastou tudo que tinha com a minha mãe, e eu nem queria incomodá-lo, e eu estava sentado num banco. Eu acho que eu vou morrer de fome, né?
Porque eu não tenho, já fazia 3 dias que eu não comia. Barbaridade. Engraçado, no começo, nos primeiros dias, você sente fome. No terceiro dia você não sente mais fome. Você sente um estado bom assim, entende? Nunca experienciei isso, mas já li o Fome, de Knut Hamsun, que exatamente... Ele fala isso? Descreve tudo isso. Pois é, eu não sentia mais fome. E daí, eu estava sentado lá, assim, meio, eu digo, você acha que eu vou morrer mesmo? Eu não tenho o que comer, não sabia pedir. Mas que fica mais lúcido, hein? Sabia? Dá uma lucidez. Pois é, isso eu não me lembro, mas eu sei que eu estava lá sentado, de repente, alguém grita assim, era meio-dia mais ou menos, todo mundo passando ali e tal, alguém grita assim, Lelo! Lelo era o meu apelido lá na minha cidade. Uhum. Quando eu olho, era um cara que era meu amigo lá da minha rua lá, chamava-se Marco Polo Passos. Eu digo, Marco Polo? Aí Esse é o anjo da guarda. Se abraçamos ali e tal. Ele disse, mas Lelo, o que estás fazendo aqui? Aí eu contei para ele mais ou menos a história. Mas barbaridade, mas esquece um problema. Não sei, não sabia de nada, não conhecia ninguém. Não, mas eu moro aqui na CEL. A CEL era a casa do estudante universitário. Vamos ali, cara, eu moro aqui, vamos lá, você come lá. Aí ele me levou lá, ele encheu a bandeja dele, eu comi e depois na repetição ele foi lá, pegou a repetição e comeu. E daí eu passei aí comer na CEL, sempre a repetição dele e de outros que eu conheci lá. Foram os primeiros amigos que eu fiz ali. E foi ali, Haroldo, que eu arranjei um emprego de contínuo no Teatro Guaíra. Não diga, rapaz. O Teatro Guaíra estava em construção. Estava em construção ainda, não tinha terminado, tudo. O Hélio foi diretor do Teatro Guaíra. Mas o Guairinha estava pronto. O Guairinha estava pronto. Quem era diretor naquela época era um tal de Alceu. Alceu Stange Monteiro. Alceu Stange Monteiro. Era o diretor lá na época que eu trabalhava lá. Alceu Stange Monteiro. Eu não me lembrava do Stange Monteiro, mas me lembrava do Alceu. É isso mesmo. E foi assim que o meu primeiro trabalho. Depois, lá na casa do estudante mesmo, que daí era meu ponto, eu consegui, não me lembro quem, inclusive o Richa naquela época era estudante lá. Era, de odontologia. E lá eu consegui um emprego no DR, que era no Garcês. Era no Garcês. Edifício Garcês, na época do Lolô. Garcês. Você lembra do Lolô? Do Ayrton Cordeiro. do Ayrton Cordeiro. Ele era o diretor. Ayrton Cordelos. Tinha o Está MGzinho. vivo aí com 88 anos e firme, tá vivo? trabalhando como Me arquiteto. diga. Tá vivo? Está vivo. Qual foi o Cordelos que morreu há pouco tempo? Arion, o irmão dele. Aquele mais gordinho e tal. É. Pois é. Agora eu vou falar uma coisa. Depois o DR mudou lá para Iguaçu. E lá eu conheci uma pessoa, Haroldo, que você conheceu também, foi o que me despertou o gosto pela literatura. Paulo Lépica. Ah, sim. Ele era... Se lembra do Paulo Lépica? Sim, O claro. Paulo Lépica era um grande intelectual, o cara que conhecia os clássicos. Ele sabia dos clássicos. E foi ele que começou e tal, a conversar comigo, e ele começou a me emprestar uns livros. Ele era cunhado do Laércio Campelli, né? Ele é irmão daquele Osígues, na época que foi prefeito de Matinhos. É, de Matinhos, isso mesmo. Pois é, e ele que me emprestou, começou a me emprestar clássicos, me deu uma obra muito interessante, que foi A Vida de Sócrates, daquele escritor, o René Strauss, uma biografia. Convivia muito com jornalistas, eu me lembro. Ele trabalhou conosco no Diário do Paraná. Ah, então é isso. Então, ele fazia uma revista lá chamada DER, que era uma revista rodoviária. Que era do Danilo, não? O Danilo acho que fazia Não, também. eu acho que a revista era do Danilo, não? Não, eu acho que o Danilo era um dos diretores, mas o Paulo é que fazia tudo. Eu vi ele fazendo lá. Era do DR essa revista, não era uma particular, não. Que o Danilo teve Não, uma revista essa era do particular. DR. Não, essa era do O DR. Danilo teve uma também lá, é particular. Essa era DER.
E ele que te estimulou, então? Foi ele. Foi ele. E Quando você lembra os primeiros livros que ele te indicou? Não, ele me indicou. Engraçado, eu tenho até 2 livros que eu não devolvi para ele, está comigo. Um é essa biografia do Sócrates de René Krauss e outra, Ditos Memoráveis de Sócrates, de Xenofonte. Bom, Então ele me dava os clássicos e eu me despertei ali, né? bom, o Manuel, você, então, nesse período, você passa a trabalhar, sobreviver, estuda direito e quando você passa a produzir a chamada obra de arte, quando você passa a ser um produtor poético, literário. A partir Você foi de direto para a poesia ou tentou algum outro gênero? Não, eu fui meio que direto para a poesia. Eu me lembro que até eu comecei a escrever mais ou menos em 61, 62, comecei a rabiscar. Eu me lembro que em 63, eu não me lembro o título do poema, que eu publiquei na Tribuna do Paraná o meu primeiro poema. Na Tribuna? Na Tribuna. Na Feira Literária? Que o Aurélio Benítez tinha uma coluna. Não Feira sei. literária. Não é. Eu tenho até o recorte, mas é só o recorte que eu guardei há muitos anos. Eu não sei, tá? Foi em 63, na Tribuna do Paraná. Aí não publiquei mais nada. Mas daí, E como é que você encaminhou para a Tribuna? Você lembra? não sei. Não lembra sei. por internet? Não me lembro. Né? Pois é, agora... Você estudou na Federal ou na Curitiba? Federal. Na Federal. Ah, e quem foram os teus colegas assim mais chegados? Não, foi o Sérgio Rubens Socella, foi o Roberto... Outro escritor. O Roberto Riquião. Tive outros aí que eu agora não me lembro, um que foi procurador aí. Eu não me lembro de todos aí. Eu me lembro mais do Socella e do Roberto. E não tinha nenhum colega assim que compartilhasse esse interesse Tinha um literário rapaz, com você? ele chamava-se... ele até tinha um suplemento literário que eu publiquei algumas coisas nesse suplemento que ele fazia, mas ele morreu depois. Fausto, o nome dele era Fausto. E ele morreu durante o curso, inclusive. Ele era um intelectual. Durante o curso ele morreu muito jovem, deu um mal súbito, ele morreu. E o Socella, qual é a lembrança que você tem de Socella, da tua geração, da Faculdade de Direito, poeta também? Pois é o seguinte, nós, lá ali pelo 2º ano, mais ou menos, né, nós conhecemos o Socella, a gente trocava muita ideia, nós saímos da faculdade, nós íamos direto para Guignone. Direto, né? E lá... A Livraria Guignone, que era o grande centro cultural da época. Era ali na Rua 15 e tal. Ali Até o Aderbal Fortes de Sá Júnior tentou cunhar o termo geração Guignone. Lembra-se disso? Como teve a geração Cocaco e tal. Ali eu encontrava o Valmor, Marcelino. Ali eu encontrava o Jamil, né? Às vezes encontrava o Cleto de Assis ali também. O Aristides Vinholes. Né? Não, o Vinholes. O Vinholes estava sempre lá. O Vinholes estava sempre lá. E engraçado, e o Dude Guignone, ele ficava assim, junto com a gente lá. Às vezes você aparecia lá também, né, Haroldo? Menos, eu ia mais a Cocaco. Porque eu acho que eu me lembro. Eu era mais ligado às artes plásticas. Pois é, mas é o seguinte, então o Socella, naquele tempo, estava começando a escrever, ele me deu um opúsculozinho, que foi o primeiro que ele escreveu, chamava-se 8 Artigos de Crítica. Me dedicou com a dedicatória, que isso para mim hoje é uma lembrança muito querida. Ele morreu em 2003, né? Foi o ano que morreu o Jamil também. Ambos em função do cigarro. Do cigarro? Rebite-se ao cigarro a perda desses dois escritores paranaenses. Realmente, o Socella fumava muito também. E o Jamil mais ainda. Pois é, mas engraçado, nessa época, aí mais ou menos, e depois em 65,
depois de 64, do golpe, antes do golpe, eu comecei a fazer outros tipos de amizades. O Sanches, o Carlos Sanches, o Leminski, aquele crítico de cinema lá. O Lélio Sotomayor. Quem é mais que a gente sempre se encontrava? Pois é, e daí eu comecei... Tinha o Romão. O Romão era chamado... O estudante profissional. Ele era perseguido pelos professores, porque ele era comunista direto. Então, ele escreveu um livro de poesias e dedicou a Joseph Dugashvili. Stalin. O Stalin. Mas o Romão morreu? Eu não sei. Não sei. Dizem que ele estava no Rio de Janeiro e tinha um canil, cuidava de cachorro. Foi a última notícia que eu vi. O Romão era da minha turma. Mas era inteligente. Inteligente. E quem tinha ódio dele, e ele tinha ódio também, era do Nicolau Ferreira dos Santos. José Nicolau? José Nicolau. Ele foi Nicolau dos Santos? Foi reitor depois. Foi. Porque ele foi nosso professor. Não é José Benedito Nicolau dos Santos? Não, José Nicolau dos Santos, José filho. E outra era... Não, perdão. É o José Benedito. Nicolau dos Santos. José Nicolau dos E Santos. o irmão dele, Benedito Nicolau dos Isto. Santos Filho. Ambos filhos de Benedito Nicolau dos Santos, que foi um homem que escreveu obras sobre musicologia. Não, mas o Nicolau dos Santos foi nosso professor de teoria geral do Estado. Isso Tanto mesmo. que ele tem um livro sobre isso. Tem. E depois ele foi reitor, né? Foi. Mas ele perseguia, já naquela época, ele era, você sabe que era um cara de direita, reaça, era um reacionário. Ele. Interessante, eu fui aluno dele e na época não senti nada disso. Não, mas ele era. E daí eu sei que ele tinha uma bronca com o Romão e o Romão com ele. Então, pois é, mas então foi nessa época que eu comecei a viver com o Leminski. O Leminski, uma vez, eu morava ali pertinho, eu morava ali na esquina da Presidente Faria com a Rua 15 ali, edifício Marechal Deodoro, do lado da Receita ali. Né? Não é com a Rua 15, é com o Marechal Deodoro ou com o Presidente Faria? Com o Presidente Faria, perdão. Pois é com o Presidente Faria. Então eu morava ali no edifício Marechal Deodoro. E eu conheci o Leminski um dia apareceu lá em casa e eu mostrei os poemas para ele e disse, puxa, eu me lembro até de uma frase dele, puxa, Manuel, mas teus poemas têm imagens muito bem achadas. E foi daquela série, o Hélio, que saiu aquele poema brabo, que é uma linha meia concretista. É isso aí. Né? Pois é, e daí eu convivi com o Leminski, com o Sanches, com esse pessoal aí, e daí veio o golpe. Com o golpe, começou todo um questionamento Você político. já tinha se formado? Não, formei em 66. Aí começou a surgir todo um questionamento político dentro da universidade. Tinha lá 3 partidos, o PAR, o PAP e o PDU. E tinha uma pessoa, encontrei com ele até o ano passado, num congresso de literatura lá no Rio de Janeiro, o Luiz Felipe Ribeiro. Sim, irmão do Zé Augusto Ribeiro. Zé Augusto. Ele leciona lá no Rio? Ele leciona na UERJ, na Universidade Federal Fluminense, que é em Niterói. E ele publicou um livro sobre as mulheres na literatura, me esqueci, ele até me deu o livro, As Mulheres... Esqueci o título do livro. Mas ele era brilhante. Nós fazíamos aqueles júris simulados e ele era brilhante. Depois depois do que eu fugi do Brasil, eu fui encontrá-lo no Chile, né? Depois. Ele é que abonou a minha, quando chegou, eu já tinha saído de lá do Chile, e o pessoal achava que, né, não sabia meus antecedentes. Quando ele chegou lá, não, mas o Manuel eu conheço e tal, porque você chegava no Chile, os caras ficavam desconfiados. Assim. Podia ser um agente. Bom, e quando é que você começa a produzir de forma encadeada, permanente? Vamos entrar então na tua atividade. Então, Haroldo, aí em 64 teve o golpe. Aí começou toda... Você já era casado com a Marilena ou não? Já era.
Teve o golpe, daí começou toda aquela movimentação política e tal, e eu me entrosei naquilo ali, entrei no espírito da história, deixei aquela minha passagem fugaz, né, pelo concretismo, e comecei a escrever poesia política, e o primeiro poema foi A Náusea, que você estava junto no Teatro Guaíra, na Noite da Poesia Paranaense. Você pode nos ler A Náusea aqui? Ele é meio longo, viu? Não, mas lê o trecho só. Lembro. Pois é, então, foi onde eu comecei com a poesia política e eu falei esse poema. Em que ano foi isso? Foi em 65, quer dizer... Só que você não falou, a Marilena é que leu. É, a Marilena que leu. A minha esposa, a Marilena era na época minha esposa, e ela que leu o poema. Mas estava o Leminski lá, estava a Helena Collodi, estava você, João Manuel Simões, Leopoldo Scherner, estava o Serafim França, não estava? Ou Taborda França. Apolo O Apolo Taborda França, estava a Sônia Regis Barreto. Isso. Né? Isso aí. Eram 13 poetas. Bom, então esse poema foi o único poema político dito lá. Né? Então esse poema, Haroldo, ele tem uma parte que ele meio que ele já vai contra a ditadura, ele já dá os primeiros toques. E foi com isso que eu comecei realmente o meu viés, é A Náusea. Bom, esse poema ele diz mais ou menos assim: nasceste moribundo na gradual asfixia destas horas. A atmosfera atômica foi teu regalo, tua primavera deflorada. Tiveste, no caminho luminoso da aventura, a inconsciência da angústia e do impasse. Amaste adejadas crianças com suas boquinhas de flauta, e em todos os seres amaste a missão da poesia. Agora, porém, o tempo da pátria é um mandato de silêncio, e tu vertiginosamente amadureces teu grito. Cada dia mais e mais pesa-te o cansaço, o viscoso cansaço de hospedar um coração calado, de fingir-te diante do ultraje dos decretos, de espiar-te como uma inalterável crisálida. Em tuas vísceras borbulha o legítimo vômito pela condição de viveres num tempo de fezes, de cínicas injustiças e maus pressentimentos. E por aí vai. Não, mas aqui que tem uma parte que é justamente essa parte que eu falo aqui da ditadura, que eu quero só ler esse pedacinho, né? Que fala... Ah, sim. Eu falo, o poema é longo, ele diz assim: eis a mensagem humana e sem meiguice de um tempo já sem templo. E tu, entre tantos, saberás conter essa indignação somente no lirismo destes versos, ou irás colar teu escarro nos pátios agressivos dos quartéis? Aí foi uma tempestade de aplausos. Quando ela leu isto, que é o término, né? Não, ele continua mais um pedacinho. Mas nesse aí eu acho que foi até interrompido aí o auditório. Ou irás colar teu escarro no pátio agressivo dos quartéis. E daí... Bem explícito, né? Aí eu quero acrescentar que, em função disso, no outro ano ia se realizar a segunda noite da poesia. Nessas alturas eu acho que você não estava em Curitiba. Não, né? ainda estava, porque Sabe? isso aqui foi 65, pô. Pois é, em 66 você não estava mais. Não, eu estava saí em formando. 69. Ah, Ele estava se formando. e então a organizadora, que a primeira foi a Lúcia Glick e a Vânia Mara Velt. Sim. A segunda era a Vânia Mara Velt, que estava organizando sozinha. Ela disse: olha, Hélio, não vai, estava tudo pronto, não vai ser possível. Eu digo: mas como? Porque, não, o DOPS vetou. O DOPS vetou, disse que todo mundo está fichado, inclusive você. O Departamento de Ordem Política e Social, que era o... Aí,
Não, que era o organismo que fazia toda a vigilância de ordem política e social da e Polícia na Civil época... ligada aos organismos federais de segurança. Não, e os espetáculos que se realizavam em teatros tinham que ter realmente a autorização deles. Mesmo, me parece que, eu não me recordo bem, mas eu acho que até a década de 70 foi assim. Daí eu sempre fiquei com essa impressão de que a Noite da Poesia tinha levado para as fichas do DOPS, mas muitos anos depois, agora, poucos anos atrás, eu fui no arquivo público e daí tive a curiosidade de ver se tinha ficha lá. E tinha, mas era porque eu tinha sido vice-presidente do Sindicato de Jornalistas. Tinha nada de Noite da Poesia. E depois, um ano depois, tinha uma outra anotação, porque diziam que era uma chapa comunista. Daí tinha uma outra anotação, não é comunista, a chapa era de coalizão. Bom, Maneco, daí em 1969 você resolve partir para uma grande empreitada latino-americana. Não, mas não é assim, Haroldo. Você sabe, logo depois desse poema, eu comecei a escrever muitos poemas. Um deles depois foi publicado pela Civilização Brasileira, o poema Pois Canção... bem, coloque ordem nisso, tudo bem. Pois é, daí... Como era o nome do poema? Canção para os Homens Sem Face. E eu mandei esse poema para a Civilização. Faz parte também dos Claro, poemas para a liberdade. Claro, faz parte. E o Moacir Félix, que era o diretor da época, da revista, ele publicou o poema. Ele chegou a te influenciar, o Moacir Félix, porque a poesia dele também nessa Também. linha bem militante, né? Não, porque eu tive, na verdade, dois contatos pessoais só com o Moacir no Rio de Janeiro. Já tinha seu rumo poético. Já, pois é. O poema foi publicado lá e depois disso houve... Eu sei que ele realmente, não sei se comentaram com ele, porque depois ele me mandou uma carta pedindo os novos poemas que eles iam publicar. Estavam fazendo a série Poesia Viva, você fez uma matéria sobre isso, e que iam publicar cada edição, cada livro com 4 poetas. E ele estava me pedindo que eu ia entrar no segundo volume. O primeiro tinha entrado, inclusive, o Domingos Pellegrini. O primeiro volume eu tenho. Eu ia entrar no segundo. Eram 4 poetas, era poesia nova, poetas novos, mais poetas comprometidos. E Mas o daí Pellegrini derivou para prosa depois. É. Eu até me surpreendo de saber que ele... Pois é, mas daí teve aquele atentado na Civilização, você sabe, né, que eles puseram uma bomba lá, e daí o projeto acabou e tal, não saiu o livro. E depois que eu voltei do Brasil é que eu encontrei o Enio, fui visitar o Enio, Enio Silveira. o Enio e o Hélio e o Moacir, e eles publicaram o Canção de Amor à América, abrindo o Encontros da Poesia, que era Encontros da Civilização Brasileira. Eles abriram um número com o meu poema, anunciado já na capa, e disse que aí o Moacir depois me comentou, disse, olha, o Tiago de Mello me questionou, mas como que você abre com um poeta desconhecido? Você nunca me deu essa abertura aí e tal. Então, Haroldo, pois é, aí depois de tudo isso, eu comecei a escrever. Em 1968, quando fazia um ano da morte do Che, em outubro, da morte do Che em Nancauazú, eu escrevi a saudação a Che Guevara. Essa que foi reproduzida na América Latina fora. Exatamente. Mas eu tinha o seguinte, eu era muito amigo do Dudu Guignone, cada poema que eu fazia, eu ia lá mostrar para ele. A gente subia lá em cima, e um dia eu cheguei lá, e estava com o poema e mostrei para ele, disse, Maneco, vamos subir. Ele leu a primeira parte, ele disse, Maneco, isso aqui é pólvora pura. Outubro de 68, Haroldo. O golpe no golpe foi em dezembro, dia 13, o AI-5. Vamos publicar isso aí, vamos mimeografar. Foi feito 3.000 cópias.
E ele usou a estrutura do Partidão, a estrutura à esquerda do Partidão, né? Você sabe. E tinha um pessoal dele lá e eles distribuíram. Centro acadêmico, faculdades, sindicatos, organizações de classes que tinha. O poema pregando a luta armada. Está aqui o poema. E daí veio o AI-5, quando o poema estava correndo, veio o AI-5. Nessa época, eu tinha ido para o Rio, 68, eu tinha ido para o Rio para levar justamente os meus poemas para o Moacir Félix lançar o Poesia Viva, não tinha vindo a bomba ainda. E fiquei um período por lá. Quando eu voltei, o Bianco estava atrás de mim, o Coronel Bianco. Valdemar Bianco. É. Eu tinha uma conhecida minha, que era muito amiga minha e do Jamil, chamava-se Elci Susco. Eu me lembro do... Você lembra da Elci, né? Muito bem. Então, a Elci era estudante de sociologia, gostava da minha poesia. Ela morreu. Ela foi trabalhar na... Ela é irmã da outra, Susco, eu não me lembro o nome da veterinária. eu não me lembro o nome dela. Mas a Elci foi trabalhar depois naquela empresa grande de tubos ali de Joinville. Tigre. E depois morreu, ela morreu anos depois. E ela, quando eu cheguei, ela disse, Maneco, os caras estão atrás de você, já me chamaram lá, porque nós se encontrava toda noite, eu, Jamil e ela, ali na Velha Adega, na Cruz Machado. E eles já estavam de olho e tal. Já tinha tido as 5. Quando eu cheguei aqui no começo de março, voltei, olha, você tem... Aí o Jamil, me encontrei, olha, você tem que se arrancar, os caras estão sumindo. E eu procurei o Roberto também, porque eu era muito ligado com o Requião, né? O Requião gostava da minha poesia, também estava sempre com a gente lá no Guignone. E eu falei com o Jamil e com o Roberto tinha uns amigos no Paraguai. Parece que ele naquele tempo namorava ainda a mulher dele, a Maristela, e a Maristela tinha uma irmã que parece que tinha uns amigos no Paraguai. A Maristela é lá daquela região de Foz, né? Ah, então era isso. Eu disse, olha, vai para Assunção, que de lá eles se encaminham para o Chile. Então ele tinha lá um amigo poeta, Yegros, me lembro do primeiro nome, e tinha 2 amigos também, 2 amigos costarricenses, que o pai era da FAO, que morava lá, e ele me deu uma carta, eu fui para lá, e de lá eles me encaminharam para o Chile. Mas foi esse poema, Saudação a Che Guevara, que precipitou a minha saída. Sim, claro, isso ficou avisado. E depois esse poema foi publicado, tem muita imagem dele, foi publicado na América Latina, em vários locais, né? E vamos dar uma olhada nas fotos? Como é que ocorre tua entrada na América Latina com o poeta? Vamos ver se é possível. Aqui nós temos essa fotografia identificando o quê? Não, essa foto aí é o seguinte, é uma foto que eu tirei em novembro, mais ou menos, de 69, em Lima. E ali... Você quer que eu comente? Pois é. Aí, por exemplo, olha, esse rapaz aí de calça branca e camisa preta, aí à esquerda, que está com a mão na cintura, esse chama-se Simão Pacciano. Ele hoje é um grande sociólogo equatoriano, dá aula na Flaxo, dá aula na Universidade de Salamanca, também na Espanha, tem vários livros publicados. E é um cara que volta e meia, inclusive tem entrevistas com ele aí no Brasil, chama-se Simão Pacciano. E éramos amigos, nós já tínhamos nos conhecido em Cusco, tínhamos até planejado uma visita, uma viagem pelo Rio Amazonas, quando estávamos em Cusco. Esse rapazinho, esse mais baixo aí, era um uruguaio, chamava-se João Manuel. Depois estou eu no meio, ao meu lado, esse com a blusa pendurada, aí ele chamava, hoje é um cineasta muito considerado lá no Equador, chama-se Santiago Carcelén, e depois eu encontrei ele no Chile, em 72, e ele namorava a presidente essa que foi presidente do Chile, a Bachelet, ele era namorado da Bachelet. Essa aqui?
Ó, aí é o seguinte, é um recital que eu dei em Puno, numa cidade peruana. À minha direita ali tem um poeta, um grande poeta, morreu agora faz uns 2 anos, chama-se Alberto Valcárcel, que era vice-prefeito também da cidade. Aqui na extrema-direita, esse rapaz aí era o Reyes, poeta, como é o nome dele? É um grande poeta, foi premiado até na França, José Reyes. Aqui na minha esquerda, esse chama-se, era um crítico literário, e o nome dele eu me esqueci agora, mas também hoje é famoso lá, intelectual. Não, isso aí é um recital, é um poema que eu li na homenagem que foi feita na Biblioteca Pública, lá para o Valmor Marcelino. Eu estou lendo um livro que foi uma coletânea de poemas. Quando foi isso? Isso foi o ano passado. 2010. Ano passado. Isso aí é o JALA 2010, foi o Congresso às Jornadas Latino-Americanas de Literatura, em Niterói, que o meu livro Poemas para a Liberdade foi apresentado lá por uma professora de literatura hispânica, de literatura comparada, Sueli Pinheiro, que é essa que está ao meu lado. E o meu livro foi apresentado e aí eu estou lendo um poema. Aí é no lançamento do meu livro Cantares com o Valmor Marcelino, ali no shopping Estação. Você estava lá, né, Haroldo? Uhum. Olha, isso aí é uma foto interessante. Essa foi a casinha em que eu vivi toda a minha infância, na cidade lá de Pissarras, na praia de Pissarras. Essa casinha meu pai construiu e ele, né, essa casinha sobreviveu aí, agora recentemente é que ela foi demolida, fizeram um prédio. E eu tive aí, eu acho que foi em 2009 que eu tirei essa foto, ainda estava lá a casinha e tinha uma recordação muito grande nessa casa que eu vivi a minha infância até os 8 anos. Essa é uma foto que me tiraram na Bolívia, numa entrevista que me fizeram no jornal Jornada em La Paz. Essa foto já é uma foto no Brasil, quando eu era gerente de uma empresa. Essa aqui também é no Brasil. Mas aí já é minha família, né? Minha última família, meu último casamento. Estou abraçando meu filhinho Daniel, que hoje está com 22 anos. Ao meu ladinho está a Clarice, que vai casar agora, que está em cima ali, de blusa vermelha, é a Isabela, que está fazendo doutorado em Direito Internacional Público em Paris, e vai me dar um netinho agora em agosto. E ao ladinho aqui está a Angélica, também, que é formada em Direito em Comércio Exterior. Ó, isso aí foi uma apresentação que teve no Grupo Tortura Nunca Mais, saiu o Narciso Pires, que é o presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, e uma homenagem que teve lá, e eu fui convidado para ler uns poemas lá. Pois é, aí é com o Juarez, né, no último exposição dele em Curitiba, até tem uma história muito interessante com o Juarez, porque há muitos anos atrás, na época da década de 60, quando eu ganhei um prêmio literário, que até quem me entregou aqui foi o Hélio, lá no estado do Paraná. Naquela época eu estava com uma certa notoriedade literária e o Juarez estava começando, ele me chamou um dia ali na José Loureiro, ali onde José Loureiro 111. 111 é o Diário, logo em seguida é o Canal 6. Então ele me chamou lá e disse, Maneco, vamos publicar... Edifício José Loureiro. Isso. Vamos publicar Você tem teus poemas, eu gosto dos teus poemas, vamos publicar um livro junto, me traz os teus poemas, que eu faço a ilustração, nós publicamos um livro junto. E eu, naquela época, eu era um pouquinho mais famoso que ele, esnudei o Juarez Machado, tu veja só. Quer dizer, não dei muita importância ao projeto dele e tal, e daí, veja só, depois ele me chamou. Acabaram as fotos? Não, tem mais. Ele publicou, ele fez aquela foto minha depois. Bom, isso aqui é no meu livro, o lançamento do meu livro Poemas para a Liberdade, com o meu querido Haroldo, que foi o que primeiro prestigiou a minha poesia no Diário do Paraná, né, Haroldo? Na tua coluna Vernissage. Não me lembro, é verdade? Que ano isso? É 68. Ah, que bom. Vernissage.
É, isso aí também lá, que eu estava dizendo algum poema lá, o discursando e tal. Essa é uma foto minha aí. Ó. Isso aqui com o Peregrini, naquele livro dele, lançamento Bendito Assalto, e nós estamos juntos aí. Pois é, essa com a minha atual esposa, a Neiva, e com as minhas crianças. E o meu netinho. O meu netinho está aí, é o segundo aí na escadinha aí, que é filho da minha primeira filha, do meu primeiro casamento com a Marilena Braga, que é a Daniela, né? Filho da Daniela. Pois é, ó, aqui está a minha entrega com o Hélio aí, ó. O Hélio, em 1965... O Hélio Pugliese, o nosso entrevistador. Entregando o primeiro prêmio ao concurso de poesia moderna, realizado aqui pelo Centro de Letras, pelo Estado do Paraná, e pelo Lorde Magazin também, né, que era, se não me engano, parece que estava associado. Eram os três que fizeram. Pois é, esse foi o quadro que o Juarez, então, me pintou. Depois que ele me convidou para fazer um negócio do livro, eu disse, olha, vamos pensar e tal, mas então vem aqui que eu quero fazer um quadro teu, um dia você vai ser famoso e tal, e acabou, quem ficou famoso foi ele, né? Isso aí é uma foto minha de formatura no ginásio, lá em Itajaí, quando eu me formei no ginásio, eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, né? De ginásio ou segundo grau? O ginásio era o segundo grau. Não. Tinha o primário e... Não, o ginásio era o ginásio, até a quarta série Então. do ginásio. Depois você fazia ou o científico Então. ou o clássico. Então, eu fiz o Formatura do ginásio, aí vim para Curitiba Mas então fazer você o não clássico. podia ter 18 anos, menino. Você tinha menos, você tinha 14 anos aí. Não, eu reprovei um ano Então, e com fiquei que idade, um ano sem estudar. Com que idade você fez o segundo grau, então? Eu cheguei aqui com 19 anos. Então você fez 19, 20, 21, que você terminou o segundo grau? Foi. Foi. Isso aí é a entrega do diploma, lá do ginásio. Pois é, isso aí é uma foto minha, lá em Rio Negrinho, né? Ó, isso aí é uma foto minha na boca de uma mina, na mina siglo XX, lá na Bolívia. Essa é célebre. Do Juan Letín. Do Aletim, exatamente. E a boca da mina lá em Oruro, e eu fui lá para dar um recital para mineiros, recital de poesia para mineiro. Você sabe que o meu primeiro livro eu dedico a um mineiro, né? A Escobar Zapata, que ele foi sacrificado, ele foi morto na luta dos mineiros, pelos mineiros. Então eu dedico o meu livro a ele. Essa siglo XX e outra que é Catavi, ou Catavi, não sei. Catavi. Está aqui, ó. Meu primeiro livro está aqui. Dedico esse livro à memória de um homem sem preço, a Frederico Escobar Zapata, esse obreiro simples e incorruptível, este sol de estanho, esse mineiro boliviano que dedicou sua vida à causa de seus irmãos. Então eu fui lá para dar recital dentro de um socavão de uma mina. Essas minas eram de um milionário chamado Patinho. E daí foram expropriadas. Canção para o homem sem rosto. Pois é, daí comecei a ter algum nome lá na Bolívia e me pegaram um poema e me pediram para me traduzir rápido lá e publicaram lá nessa revista, e a ilustração foi feita por Atílio Carrasco, que foi discípulo de Siqueiros no México. Ele estudou arte muralista no Grande México. muralista. E tá aí, ó, tá aí todo o mesmo exemplo estilo, né? do muralismo. E ele era considerado o Siqueiros da Bolívia, e ele pegou o meu poema. Não, ele já morreu. Como é o nome dele? Atílio Carrasco. Pois é, aí me chamaram também, porque queriam o meu poema para fazer um cartaz. O pessoal lá ligado a estudantes, mas ligado à guerrilha também. E ele também, só que ele põe o nome dele Poma, porque naquela época estava difícil lá, e eu tive que pôr o nome El Poeta. Porque senão eles podiam me prender. Poeta. Não, claro, e acabaram depois me expulsando. Então ele fez também, o Atílio Carrasco, ele fez essa imagem do Che, e todo o continente latino-americano em luta, que era em 69 era isso. E foi a federação... Mas aí o Che já tinha sido morto. Sim, né? já tinha sido morto. Foi em 69. Isso aí é um livro meu, publicado
foi publicado na Nicarágua e depois em El Salvador, quando eu passei pela América Central. Esse é o lançamento do meu livro Cantares em 67, depois de 30 anos de abstinência literária. 67 não, 2007. Perdão, 2007. Foi publicado pela Escrituras. Agora, em 2009, esse livro tinha tido várias edições na América Latina. E aí a minha editora, em função até do sucesso de Cantares, me falou para editar o livro e fizemos uma edição bilíngue com o texto em espanhol. Pois é, aí é uma história interessante, porque eu cheguei em Arequipa, eu fui passar o Natal em Arequipa na casa dos irmãos Macias, que eu conhecia. Um morava em Cusco, que era administrador do Museu Histórico de Cusco, e o outro morava em Lima. E eu, quando saí de Cusco e fui para Lima, eu fui morar com esse irmão dele, o Francisco Macias, e fui passar o Natal em Arequipa. Quando cheguei em Arequipa, eu fui visitar a Universidade de Santo Andrés e me convidaram para dar um recital. E daí pediram meus poemas. Queriam ler meus poemas, o pessoal do Centro Federado de Letras. Aí, dias depois, eles vieram: olha, nós queremos publicar um livro com teus poemas. Você pode fazer uma saudação aos estudantes do Peru? Eu, claro. Daí, 3 dias depois, eles chegaram com 1000 exemplares disso aí, me deram de presente para mim vender nos meus estados, porque eu não tinha dinheiro. E ficaram com 1000 que foi distribuído em todo o Peru, nos centros universitários de todo o Peru. Mas eu acho que está confundindo, porque a universidade Arequipa. em Lima é São Marcos, São Marcos. E San Andrés é em La Paz. Santo Agostinho. Ah, sim. Santo Agostinho. Ah, você está por dentro, hein, cara? Santo Agostinho, Santo Andrés, claro, em La Paz eu publiquei lá também. Vamos lá, o próximo. Pois é, daí esse livreto começou a correr o Peru, e depois eu saí de Arequipa, fui dar um recital na Universidade Técnica do Altiplano, no Impuno, que foi também um sucesso, e de lá fui para Cusco novamente, e lá em Cusco os estudantes vieram me procurar: olha, veio aí um folheto de coisa, nós queremos publicar aqui também. Aí fizeram esse desenho, publicaram 700 exemplares, se esgotou logo, aí publicaram mais 1000 exemplares. Eu já estava saindo de lá, de Cusco, estava indo para Lima. Pois é, aí um ano depois, uns 7 meses depois, eu estava na Bolívia novamente, que eu tinha sido expulso da Bolívia, num congresso de poetas que eu tive lá. Aí quando eu voltei, o meu nome já estava feito lá, com aquela revista que apareceu na revista, o Poema do Che, e publicaram esse livro aí na Universidade de Santo Andrés. Legal. Exatamente. Pois é, isso aí foi quando eu saí pela América Latina e cheguei na Colômbia, já me conheciam aqueles livretos publicados no Peru, correram a América Latina, chegaram antes de mim nos países. E o editor ficou, mas que coisa, que poesia é essa que corre a América Latina e tal? E ele, vendo isso, publicou esse meu livro. Até nas costas do livro ele fala. Pois é, isso aí é um recital que eu dei na Universidade de Los Andes, uma das maiores universidades lá da Colômbia. E eles fizeram esse cartaz era enorme. Você era o Ievetushenko latino-americano? Seria mais ou menos isso. Pois é, e daí foi um sucesso. Os meus estágios eram para 2, 3 mil pessoas. Até com entrada paga ali e tal, tem até preço ali e tal. Então, muitos desses cartazes eles faziam para os meus recitais na América Latina, né? Pois é, isso aí é uma edição que depois saiu, quando eu voltei, porque eu fui depois até o México, fui para os Estados Unidos, dar palestra para os chicanos na Califórnia. Quando eu voltei para a América Latina de novo, para o Equador, fui convidado a dar um ciclo de palestras na Universidade de Quito, e daí foi publicado este livro pela Universidade Central do Equador, está ali embaixo. Da Faculdade de Arquitetura publicou esse livro meu lá. Bom, isso aí é um recital, é uma entrevista que me fizeram em La Paz, depois, na época que eu publiquei aquele meu livro lá, que já passou a capa ali, aquele na Universidade de Santo Andrés, que publicou meu livro,
e teve uma apresentação muito boa, até um dos grandes poetas, hoje ele é considerado um dos maiores poetas da Bolívia, ele mora na Espanha, como é o nome dele? Ele que fez até a apresentação da abertura do meu livro lá. Bom, isso aí, o TEC, o Teatro Experimental de Cali, era considerado na época um dos teatros de maior vanguarda na América Latina. Tinha lá um dramaturgo chamado Henrique Boaventura. Já ouviu falar dele, Hélio? Não. O Henrique Boaventura, ele foi, vamos dizer, o Vianinha nosso aí, em termos de... Opa, comparando, né? E ele era um cara... E eu cheguei lá, e foi em Cali, onde foi publicado o meu livro, daquele editor que havia visto meus livretos publicados no Peru, e lá ele me apresentou, e eles me convidaram para dar um recital no Teatro Experimental de Cali, que era um acontecimento. Interessante a diferença, né, que eles fizeram brasileiro em vez de brasileiro. Mas eles usam os dois termos, em brasileiro e brasileiro. Em todos esses países ou só lá na Colômbia? Não, em todos. Às vezes eles usam o brasileiro, às vezes usam o brasileiro. Interessante, não sabia. Pois é, ainda aí em Cali, veio um jornalista me fazer essa grande entrevista, com uma página inteira de jornal, entende? Saludo a um guerreiro armado com poemas. Chama-se José Garcia, esse jornalista de lá. Olha, isso aí em Costa Rica. Eu cheguei em Costa Rica e os meus recitais eram recitais com debate sobre a importância da arte comprometida, né? Porque naquele tempo você estava vivendo uma América incendiada de ideais. A Revolução Cubana realmente estava difundindo todo um sonho pela América Latina, né? E eu cheguei em Costa Rica, me fizeram essa entrevista e eu fiz convoquei, praticamente provoquei, era um recital que eu ia dar, desafiando os intelectuais de Costa Rica para um debate sobre arte comprometida e arte pura, né? Então foi isso aí, esse aí também foi aquele livro que foi publicado na... E voltamos aqui. Voltamos. Tem mais alguma coisa, né? Maravilha, a sua carreira é impressionante. Bom, hoje qual é a sua situação diante das atividades culturais do Paraná, de Curitiba? Você se considera um produtor, um gerador de poesia em franco trabalho, ou você é um episódico poeta? Como é que você se coloca hoje? Bem, Haroldo, veja, em 2002, eu voltei a escrever poesia e saiu esse livro Cantares. E depois trabalhei nesse meu livro aqui. Mas esse livro foi lançado em 2007. Sim. Eu comecei a escrever em 2002, saiu isso aqui. Tá. Aí eu publiquei depois esse meu livro e aí eu comecei a escrever muitos artigos. Muitos artigos. Eu tenho muita coisa publicada na internet. Depois me falaram sobre a memória de 68, eu publiquei artigos sobre a Sexta-feira Sangrenta, a Passeata dos 100 mil, fiz um outro artigo chamado a Partidão versus Foquismo, as barricadas que abalaram o mundo. Eu tenho muito... Bom, e aí agora eu comecei, há um ano atrás, a escrever as minhas memórias da América Latina. Então eu estou deixando a poesia do lado, porque a poesia assim, ó, se você começa a escrever um poema, ele não te larga. Não larga. É um sofrimento, é um sublime sofrimento, Haroldo. Porque você começa a escrevê-lo, enquanto ele não se liberta, você não dá luz a ele plenamente, ele fica... Gera um desassossego generalizado. Exatamente, ele não te deixa fazer mais nada. Então eu deliberadamente, agora que eu estou escrevendo meu livro está muito adiantado, eu já tenho mais ou menos umas 400 páginas escritas. Qual o livro?
É o meu livro de memória da América Latina. Tá, um livro é esse, você já me Livro de mencionou. memória. Tudo bem. Entende? Quer dizer, são 16 países que eu andei, eu estou no 5º país e eu já tenho mais ou menos umas 400 Barbaridade! Quantos volumes? Não, eu não sei. Eu tenho que terminar primeiro para ver. Não vai dar para publicar tudo no volume, porque em papel A4 eu tenho mais ou menos 230 páginas, que isso dá no livro umas 400 páginas. Entende? Então eu estou indo, Haroldo. Eu estou indo e eu não quero mexer com poesia, porque se eu começo uma poesia, eu não consigo o foco que eu preciso, histórico. Tem um pouco de memória. Você sabe que eu tinha um diário. Eu escrevia um diário, desde que eu saí do Brasil, eu escrevia um diário. Ao longo. Pois é. Eu não tenho mais esse diário. Isso para mim foi uma perda inestimável. É o seguinte, quando eu cheguei na Guatemala, em janeiro de 70, a Guatemala estava passando por um dos períodos mais terríveis de sua ditadura. O presidente era o Méndez Montenegro, aquele que mandou matar aquele poeta Otto René Castilho. Ele foi queimado vivo durante 3 dias. O poeta? O poeta Otto René Castilho. Eu escrevi uma matéria sobre ele, tem até na internet. Então, era a ditadura do Méndez de Montenegro, foi uma ditadura terrível. Então, eu estava morando na casa de um estudante, num bairro popular, uma espécie de Coab aqui. E, de repente, eles faziam o chamado cateu. Cateu era catar, gente. Arrastão. Arrastão. Um dia fecharam a quadra do bairro e eles iam revistando alternativamente as casas. Eu era um estrangeiro, embora tivesse passaporte, mas se eles pegassem aquele meu diário, eu ia não só me comprometer, mas comprometer muita gente em toda a América Latina, porque eu tinha contatos com guerrilheiros até. Quando passei na Nicarágua, eu dei recital clandestino para sandinistas. Claro que não tinha começado a luta ainda, a luta começou em 77, o enfrentamento deles com o Somoza. Sim, mas estavam se organizando. Estavam se organizando. Eu peguei o diário, fui picando tudo, as folhas, Puta vida. e jogando na privada. Medo! Você não sabe o que era o medo naquele tempo, Haroldo. De te pegar e te entregar, você entregar centenas de pessoas em outros lugares, que tudo estava anotado ali. Se eu tivesse esse diário hoje, meu Deus, esse meu livro ia ser uma riqueza extraordinária. Porque eu vivi num tempo em que a história borbulhava. É verdade. Assim, entende? A América Latina era uma trincheira de luta, entende? E eu perdi tudo aquilo. Então, estou rememorando tudo isso agora. E tem que rememorar para que isso tudo não se perca da lembrança das pessoas, né? Exatamente, exatamente. Pois é, você vê, essa foto foi uma foto que eu guardei, ó. Né? Tá aí, é um momento da minha vida. É isso aí. Na cidade de Puno. É uma maravilha. Pois eu acho que o Manuel está seguindo o seu curso natural. Toda a sua juventude foi essa luta libertária e poesia revolucionária. E agora nós estamos numa época em que tua missão é essa de rememorar mesmo. Rememorar para que os jovens que não viveram nada disso saibam o que aconteceu. E o teu memorialismo deve ser muito útil nesse sentido. Aliás, eu acho que é uma tendência hoje aqui na América Latina, né? Essa memória, né? Claro, tem que ser Memória da preservada. década de 70, de 60, 70. Maneco, e hoje, o presente, em termos de criação poética no Paraná, como você vê a literatura paranaense? Qual a contribuição que esse momento literário do Paraná dá e você considera relevante? Ou você não está acompanhando? Não, Haroldo, eu não estou acompanhando, Haroldo. Não estou acompanhando e te digo mais, Haroldo. Eu sou um cara que tem minhas ideias formadas, entende?
Eu acho assim que, olha, já desde a década de 60, quando começou a contracultura, eu já era, eu já era, eu já era, eu era contra tudo aquilo que a contracultura trouxe. Porque trouxe, claro, muitas coisas, liberou a mulher, trouxe um pouco de mais de liberdade, mas trouxe às vezes uma liberdade sem a noção do dever, quer dizer, aquela história de paz e amor, não faça amor, faz a guerra, mas levou muitas vezes a um hedonismo desenfreado, trouxe muita coisa. Primeiro veio a contracultura, depois na década de 80 veio a pós-modernidade, que acabou com os conceitos de beleza, de verdade. Eu também sou contra, entende, os ideais da pós-modernidade. O Manuel nunca escreveu, que eu saiba, algum texto espírita, mas é necessário, para que se compreenda nesse depoimento, esse seu itinerário, salientar das suas convicções espiritualistas. Então, um revolucionário que se converteu num espiritualista, ou já revolucionário, mas é que não há contradição, eu não vejo contradição. Mas é que você, dentro da culminância dessa sua carreira, você tem uma visão diferente sobre o contexto atual e tal, você não está sensível a certas motivações que atraem aí outras pessoas que não compartilham essa tua convicção. Né? Pois é, eu até foi bom você tocar nisso aí, porque esses 30 anos, Haroldo, que eu fiquei longe da poesia, eu tive uma vida intelectual muito intensa. Eu uma vez descobri, uma pessoa me emprestou um livro que não era nem um livro espírita, era um livro de uma jornalista americana chamada Ruth Montgomery. Ela escreveu um livro chamado A Vida Além da Sepultura. E eu li aquele livro, muito interessante, até falava dos destinos, muito triste, que teve alguns suicidas, falava do caso de Hemingway, e algumas coisas que aconteciam no além. E aquele livro me chamou a atenção. Eu procurei alguns livros sobre Kardec, comecei a ler a obra de Kardec, porque eu era estudioso da história, e também da história das religiões. Eu já havia lido a grande parte da obra de Toynbee, que analisa as grandes religiões da história, né? O hinduísmo, o islamismo, o cristianismo, o budismo. E depois fui dar uma olhada no Kardec e eu achei que realmente ele me trazia uma série de respostas que nenhuma religião me trazia. Quer dizer, aquelas velhas indagações, onde é que viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. E daí eu passei a estudar o Kardec, passei depois a frequentar um grupo, e eu me tornei um estudioso não só da obra de Kardec, mas das obras complementares todas, de grandes filósofos do Espiritismo, como Leon Denis, como Bozano, como Charles Richer, como William Crookes também, que foi um cientista que fez experiências de materialização. E hoje eu sou um espírita há 30 anos, trabalho... Mas eu vejo, assim como, já que eu acompanho você desde a juventude... É verdade, é verdade. Eu posso me dar o luxo, digamos, de fazer uma tentativa de interpretação crítica aí de você. O que eu quis dizer não é exatamente essa parte doutrinal do Espiritismo. O que eu quis dizer, Haroldo, é que ele tem uma ética cristã. Então, nessa etapa da vida, não vou dizer que é o final da vida, porque nós podemos ser bastante longevos atualmente, mas nessa etapa da vida, ele tem em função dessa sua ética cristã, a sua própria literatura, se bem que não perdeu todo esse ímpeto revolucionário, idealista, a sua própria literatura está derivando para esse sentido de um balanço geral da própria vida, dentro dessa tranquilidade, dessa serenidade que você adquiriu em função da sua convicção religiosa, que é uma coisa que, na verdade, eu, o Haroldo, embora não sejamos espíritas,
mas compartilhamos essa ética cristã, esse humanismo cristão, melhor dizendo. Você sabe o Regis Debray, você lembra do Regis Debray, né? Claro. O Regis Debray hoje é um teólogo, né? Você viu, o cara que escreveu Revolução na Revolução, foi preso na Bolívia, teve aquele grande problema lá, todo mundo apelou por ele, Bertrand Russell, E ele virou ministro da Cultura da França. Não, e o Sartre escreveu um livro, Um Crime Monstruoso, publicado pela Civilização, contando a história do processo dele. Pois é, era um cara que estava na guerrilha e tal, casou com uma guerrilheira, Elizabeth Burgos, lá da Venezuela e tal. Mas e também tá, mas agora, veja, eu não quero dizer que eu não abandonei a poesia, não. Claro. Meu plano é o seguinte, ao terminar meu livro de memória, eu vou voltar para a poesia. Lógico. Porque, Haroldo, eu sou poeta. Sabe, quando eu disse assim, eu estou Manuel de Andrade. Eu não sou Manuel, mas eu estou. Agora, eu te digo de boca cheia, eu sou poeta, porque eu sinto a vida como poeta. Então, depois que eu terminar meu livro, Haroldo, eu vou voltar com mais maturidade ainda. Agora, ainda não vai ser uma poesia espiritualista. Depois de um livro que eu quero escrever, quando terminar esse meu livro de memória, sobre poesia, mas não de caráter religioso, não. Depois eu quero escrever um livro espiritualizado de poesia. Estes são meus planos. Estas são as minhas metas. Muito bem, maravilha. A nossa entrevista ficou não só com uma reminiscência do passado, mas também com um projeto futuro, que certamente há de se realizar. Eu tenho um poema interessante que eu gostaria de ler. Você quer ler? Leia. Eu tenho um poema. E eu creio que essa poesia, essa poesia que eu quero escrever, ela tem esse caráter crítico desse poema que eu quero ler agora, que é um poema que eu dediquei a Mário Benedetti. Morreu recentemente. Que ele morreu, faz uns 2 anos. Esse poema é o mesmo título de um poema do Mário Benedetti, que ele escreveu há uns 40 anos atrás, quando o Uruguai estava passando por aquele período terrível, os Tupamaros e tal. Então diz assim, por que cantamos? Se tantas balas perdidas cruzam o nosso espaço, e já são tantos os caídos nesta guerra, se há uma possível emboscada em cada esquina, e temos que caminhar num chão minado, você perguntará, por que cantamos? Se a violência sitia os nossos atos e a corrupção gargalha da justiça, se respiramos este ar abominável, impotentes diante do deboche, você perguntará, por que cantamos? Se o medo está tatuado em nossa agenda e a perplexidade estampada em nosso olhar, se há um mantra entoado no silêncio e as lágrimas repetem, até quando? Até quando? Até quando? Vocês perguntarão, por que nós, os poetas, cantamos? Cantamos porque uma lei maior sustenta a vida e porque um olhar ampara os nossos passos. Cantamos porque há uma partícula de luz no túnel da maldade. E porque neste embate só o amor é invencível. Cantamos porque é imprescindível dar as mãos e reconstruir em cada dia a condição humana. Cantamos porque a paz é uma bandeira solitária à espera de um punho inumerável. Cantamos porque o pânico não retardará a primavera e porque em cada amanhecer as sombras batem em retirada. Cantamos porque a luz se redesenha em cada aurora e porque as estrelas e porque as rosas. Cantamos
porque nos riachos e lá na fonte as águas cantam, e porque toda esta dor desaguará um dia. Cantamos porque no trigal o grão amadurece, e porque a seiva seguirá o seu destino. Cantamos porque os pássaros estão piando e ninguém poderá silenciar seu canto. Cantamos para saudar o Criador e a criatura, e porque alguém está parindo nesse instante. Pelo encanto de cantar e pela esperança, nós cantamos. E porque a utopia persiste a despeito da descrença. Cantamos porque nessa trincheira global, nesta ribalta, nossa canção viverá para dizer por que cantamos. Cantamos porque somos os trovadores deste impasse e porque a poesia tem um pacto com a beleza. E porque neste verso, ou em algum lugar deste universo, o nosso sonho floresce deslumbrante. Maravilha. É isso aí. Muito bem. Nós, mais alguma coisa que acrescentar? Eu gostaria de uma Quero última... agradecer aí essa oportunidade e tal. Não, eu gostaria que você registrasse para que fique completo essa tua descrição de vida. Em que ano você voltou ao Brasil? Você mencionou que recomeçou a escrever poesia em 2002. E você nos contou a sua peregrinação pela América Latina. Mas em que ano você voltou ao Brasil? Eu voltei no segundo semestre de 72. E você foi trabalhar na Enciclopédia Britânica? Não. Bom, então, veja bem, eu cheguei no Brasil e eu era advogado, me formei em Direito. Estava para começar até... Você entrou num período brabo. Brabo. Tempo da guerrilha do Araguaia, estava começando a guerrilha do Araguaia. Voltou assim meio inseguro, meio temeroso. Não, mas a história da minha volta é que tem uma história da família e tal. Eu estava no Chile e a Marilena foi lá pela nossa filha. Não, vamos voltar e tal, ela está precisando. E eu voltei. Naquela época, até o meu sogro, o pai da Marilena, ele era senador, o Rubens de Melo Braga, e ele conseguiu aí, com o pessoal aqui da Arena, que eu voltasse. Isso sim. Que eu voltasse. Porque depois de ter escrito poemas inflamados como esses... Então, que eu voltasse, mas que eu não poderia ter nenhuma manifestação pública, não podia voltar para ser funcionário público, não podia exercer a profissão de advogado, nada. E nem escrever, eu tinha que morrer. E nem escrever poesia revolucionária. Pois é, e daí eu voltei, Haroldo, e comecei um projeto aí com ele, aí, mas não deu certo, porque o DOPS me descobriu novamente e estava atrás de mim, né, com tudo isso que foi planejado, mas estava atrás de mim. Eu transferi minha OAB para Florianópolis para ver se advogava lá, e lá eu tinha um amigo que tinha um cartório lá em Itapema e me propôs para nós abrirmos um escritório de advocacia imobiliária, porque aquela parte toda da Itapema, da meia praia, estava sendo loteada aquilo lá. Então ele queria... Tinha muito trabalho. Pois é, mas daí os caras me andaram me achando lá também, eu soube que eles estavam, e eu vim para cá, para Curitiba, ver minha filha. E aí eu estava ali no Grande Hotel Moderno, em frente do Grande Hotel Moderno, chegou um amigo meu, eu estava até engraxando o sapato, ele disse, ô Lelo, ele era Itajaí da minha terra, Lelo e tal, você por aqui e tal, ele montado num belo Galaxy, eu até perguntei para ele, você veja, o nome dele é Marcelino, ele vendia torradinho lá em Itajaí, torradinho é aquele amendoinzinho, eu vendia pão de casa, minha mãe fazia pão de casa, eu saía vendendo torradinho pão. Progrediu na vida. Torradinho. E ele chegou de casa, porra, Marcelino, você fez isso? Quando é que você roubou esse cara? Porra, estou numa boa aí. Agora você, com esse papo que você tem, você ia ganhar mais dinheiro ainda. Vamos lá que eu vou te apresentar e tal. Eu disse, não, mas o que é? Não, se eu falar, você não vai.
Aí eu fui lá, ele me deu o endereço, eu levei a minha filha aquele dia no colégio, e cheguei lá, abri, tinha uma exposição de coisa e tal, eu vi que era venda de enciclopédia Delta La Russe. Ah, não era britânica, era Delta. Aí eu vi aquilo lá, bacana. Aí eu disse, o Marcelino vende livro. Não, mas espera aí chamou o gerente dele e tal. Disse, olha, assim a comissão é tal e coisa e tal. E você se vende uma obra dessa, a comissão era muito alta. Eu sei que depois ele me deu os cartazes, coisa eu levei para casa, pensei, eu estava sem emprego, porque lá em Santa Catarina a coisa estava meio problemática. Eu digo, no dia seguinte eu voltei e disse, olha, me dá aqui, eu vou vender. Eu tinha uns amigos aí, meu pessoal de direito e tal, vou vender uns aí só para mim juntar um dinheirinho. Não, mas tem que fazer um curso. Eu digo, não vou fazer curso nenhum. Não, mas tem que fazer, aprender como é. Não, isso aqui, você pode me dar que eu sei como é que vende. Aí me deu as tabelas, os cartazes, eu saí, fui vendendo, já visitei um. No primeiro mês eu fiquei em segundo lugar aqui. Ganhei uma nota já. E daí comecei a vender e fui campeão paranaense muitas vezes e fui campeão nacional de venda entre 2.000 vendedores. Nacional. E ganhei dinheiro, Haroldo. Comprei apartamento, comprei isso, ganhei muito dinheiro. Depois fui para gerente de vendas. E foi um período muito interessante da minha vida, porque eu fiz meu pé de meia. E naquela época eu me tornei também espírita e eu abandonei a literatura, não queria saber. E o negócio da enciclopédia foi interessante, porque eles estavam atrás de mim. E para mim foi muito bom, porque eu pegava o meu material, eu sumia, ia para o interior de Santa Catarina e do Paraná vender livro, e voltava só ao fim do mês entregar os pedidos, recebia a comissão e sumia de novo. Eles nunca sabiam onde é que eu estava. Então, para mim, foi estratégico. Eu encontrei um trabalho, ganhei dinheiro, tinha a família para não podia seguir o teu resto. Exatamente. E viajou pelo Brasil. E viajei pelo Brasil, exatamente. Eu viajava muito. Fabuloso. Agora complementou o que falou. Nós agradecemos ao Manuel de Andrade pela oportunidade de conhecer os diversos aspectos da vida dele, que ficam registrados nesse projeto Memória Paranaense do Grupo Educacional Uninter. Agradecemos ao Hélio Puglielli pela participação e temos certeza que o nosso projeto se enriqueceu hoje com esse valioso depoimento do poeta maior Manuel de Andrade. Obrigado. Muito bem. Vamos embora.